Olá, eu sou o Lorival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o Ricardo Abramovay, titular da Cátedra Josué de Castro da Faculdade de Saúde Pública da USP, sociólogo e que está lançando o livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. No primeiro episódio, que foi ao ar no domingo, a gente conversou sobre os conceitos, as novas visões de infraestrutura que o Ricardo explica nesse livro, a natureza como infraestrutura, a economia do cuidado, a infraestrutura do uso sustentável da sociobiodiversidade florestal, a energia e mobilidade. Se você não ouviu, não assistiu o episódio anterior, não perca, vá ao YouTube ou ao seu aplicativo de podcast, escreva lá Earth News Terra. Ricardo, você citou o programa DARP, que criou lá atrás, nos anos 80, a internet nos Estados Unidos. Mais recentemente, agora houve a mobilização no governo Trump para criar a vacina da Covid, da mesma forma ele chamou-se Warp, né, aquela velocidade do universo, ali, da curva do universo, e ele mobilizou também os cientistas e a indústria para chegar à vacina, foi bem sucedido também. E agora o governo Biden destina 369 bilhões de dólares para toda uma conversão do uso da energia, né, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, como é que isso se traduziria? Como a gente poderia desenhar um plano de país para o desenvolvimento sustentável na Amazônia e nos outros biomas? Em primeiro lugar, eu acho que nós temos a obrigação de valorizar os cientistas que estão na Amazônia. Claro, tem poucos cientistas, seria necessário que houvesse muito mais cientistas na Amazônia, mas não podemos subestimar uma comunidade científica muito importante. Por exemplo, Rival, aquela maquininha com a qual que permitiu que o vendedor de coco na rua, o pipoqueiro, recebesse cartão de crédito, foi inventada em Manaus, Não diga, não sabia. da Universidade Federal do Amazonas. A Universidade Federal do Amazonas é um polo tecnológico de produção de conhecimento em tecnologias digitais de altíssima relevância, com pesquisadores com publicações internacionais muito importantes, frequentando os melhores congressos na área de biologia da conservação, de biologia da evolução também, enfim. Então, primeira coisa, valorizar esses cientistas, recuperar as organizações de pesquisa, os museus, os institutos, os laboratórios lá existentes que estão caindo aos pedaços, quer dizer, eu conheço um pesquisador de peixes elétricos, e aí acaba a luz, o cara tem que... É um negócio infernal. Então, primeira coisa é essa. Segundo, eu acho que precisa ter um plano estratégico com metas e objetivos claros a serem atingidos. Com relação ao uso sustentável da sociobiodiversidade da Amazônia, mas também com relação à formação de uma forte economia de serviços na Amazônia. O potencial dessa economia de serviços é muito grande. Filmes são realizados e podem ser muito mais realizados nos ambientes naturais da Amazônia, as atividades turísticas podem ser muito mais importantes do que são atualmente. A piscicultura no mundo vive a crise de que os mais importantes peixes são dependentes de rações, quer dizer, eles não são vegetarianos, tá certo? Os peixes de água doce da Amazônia são, em geral, vegetarianos, o que abre a possibilidade de atividades de criação de peixes com potencial de fornecimento de proteína animal extraordinário, no momento em que o mundo está discutindo muito seriamente a necessidade de reduzir os impactos da produção de carne. Então, para cada setor que você olha, você tem potenciais que vão ser valorizados em função do plano governamental e, sobretudo, em função de uma mudança na cabeça das pessoas.
Que mudança é essa na cabeça das pessoas? Os atores econômicos mais relevantes em termos de criação de valor que hoje estão na Amazônia são os atores econômicos que vieram do sul do Brasil e do centro-oeste. Certo? A Amazônia, o Brasil, a partir do final do século XIX, vai ocupando a agricultura colonial que se forma no Rio Grande do Sul, vai migrando para o oeste de Santa Catarina, o sudoeste e oeste do Paraná. Nos anos 70 começa a subir para a Amazônia, e essas pessoas e seus descendentes, eles têm na cabeça um ambiente, uma paisagem, que é a paisagem do lugar de onde eles saíram. A floresta era vista, até hoje, como uma espécie de adversário das atividades econômicas. Quem mostra muito bem isso são os artigos que o João Moreira Salles publicou na revista Piauí, a Rabaldes. Ele mostra, ele entrevistou muita gente e na cabeça das pessoas está o intuito de replicar na Amazônia aquilo que elas sabem fazer, de onde elas vieram, a visão de mundo. Então, refazer essa visão de mundo e adaptar essa visão de mundo às condições específicas da Amazônia, eu acho que é o principal desafio que o Brasil democrático vai ter pela frente. Porque, para quem vive na Amazônia, para o cara que está no clube diretor lojista, na associação comercial, na Câmara dos Vereadores, etc., toda a narrativa da necessidade da conservação da floresta, ela é muito frequentemente vista por essas pessoas como algo que não tem nada a ver com a vida delas. Então, mudar essa cultura bom, você trabalha no mundo da cultura como jornalista, Lorival, você sabe disso, alterar, mudar, modificar padrões culturais, visões de mundo, é algo muito difícil. Agora, não é algo impossível de ser feito, evidentemente. Hoje, felizmente, você tem um conjunto de forças empresariais que atua nessa direção de atividades econômicas que sejam não só capazes de manter a floresta, mas de regenerar a floresta, investimentos internacionais e brasileiros nesse sentido, fundos que estão se dirigindo à Amazônia, mas um espírito, uma mentalidade de respeito aos povos da floresta. O Brasil é um país onde se falam mais de 200 línguas. Os brasileiros não sabem disso. Isso é um patrimônio que o Brasil não poderia estar perdendo como está perdendo. Há uma cultura material e espiritual nos povos da floresta extraordinária. E esses povos da floresta são cada vez mais vinculados às pessoas que não estão nas florestas. Os filhos dessas pessoas vão estudar, tem um trânsito na cidade, tem, com todas as dificuldades das cidades amazônicas, uma rede que se forma. Então, são necessárias infraestruturas para que essa rede seja mais fluida, para que a relação entre a floresta e as cidades das quais a floresta e a vida econômica da floresta depende, seja mais fértil, mais construtiva, e não a cidade olhando a floresta como algo a ser destruído para implantar um mundo que está na cabeça dos antigos colonizadores, né? Uhum. Aí a conexão de internet, por exemplo, para que as pessoas troquem experiências. Isso é fundamental, e hoje você já tem uma internet. Quando Elon Musk veio para cá, ele se encontrou com pessoas do atual governo, anunciando, mas enfim, é uma inoperância tal que isso vai ter que ficar para o próximo governo. Mas é uma coisa que vai nessa direção, quer dizer, é uma internet que não vai passar por cabos, etc., com tecnologias novas, mas é fundamental que essas populações estejam conectadas, ou seja, nós precisamos vincular a valorização da floresta com a valorização das pessoas que estão cuidando da floresta e das pessoas com as quais
estes que cuidam da floresta se relacionam nas sedes de municípios e nas cidades. Belém, por exemplo, é uma cidade que tem uma população ribeirinha muito importante. Nós não podemos deixar, e o atual prefeito de Belém está batalhando muito, de maneira muito interessante nesse sentido, nós não podemos deixar que essas populações e as áreas em que as populações vivem sejam ocupadas por empreendimentos imobiliários de grande porte, tá certo? Porque é muito importante para a vida, para a cultura de Belém, da Amazônia e do Brasil, você tem uma cidade com uma população ribeirinha tão importante como Belém. Esse é o Ricardo Abramovay. Chegamos ao final do nosso segundo episódio dessa conversa sobre as ideias que ele traz no livro Infraestrutura para o Desenvolvimento Sustentável da Amazônia. A gente volta na quinta-feira para aprofundar alguns desses temas. A gente vai falar sobre, então, como descobrir o valor de uma nova estratégia econômica, por exemplo, a infraestrutura do software, em vez do que nós estamos acostumados a ver, que é a do hardware. A gente se vê na quinta-feira, Ricardo. Até lá e obrigado. Um abraço, Lorival.